Alô, amigos! Hoje eu vou fazer a leitura dos pioneiros especialistas. Já são mais de 30 pioneiros especialistas e com vagar eu vou fazendo a leitura dos veteranos com mais de 50 anos de graduados. Agora farei a leitura dos pioneiros especialistas. Por pioneiros especialistas, segundo a feliz definição do José Pires de Camargo, da Turma dos 500, a quem eu muito agradeço, são aqueles que estudaram na década de 40, quando havia duas escolas de formação de sargentos. A Escola de Especialistas de Aeronáutica na Ponta do Galeão, concomitantemente com a Escola Técnica de Aviação no bairro do Brás, em São Paulo. Então eu farei a leitura, mas nós veremos aqui que há coincidências em datas e datas de formatura. Não coincidências, mas proximidade na data de formatura. Era o período da guerra, era o esforço de guerra. Portanto, várias turmas se formavam na Ponta do Galeão e na Escola Técnica de Aviação. Era uma formação de primeiro mundo, de altíssima qualidade, mas era bastante acelerada. Então vamos lá. Da turma 3 da Ponta do Galeão, o especialista mais antigo vivo, Paulo Leal, turma 3, Sete Sábios da Grécia, formado em maio de 43. Turma 6 da Ponta do Galeão, Fernando Araí Batista, formado em novembro de 44. Turma 13 da Ponta do Galeão, Joacir Moreira, em julho de 47. Turma 14 da Ponta do Galeão, Moacir Moreira, em setembro de 47. Turma 17 da Ponta do Galeão, Benonil Gomes de Melo, meu querido Benonil, em outubro de 48. Robson de Assis Viana, turma 18 da Ponta do Galeão, formado em fevereiro de 49. E o Primo Ferreira Gonçalves, que começou o curso na turma 22 da Escola de Especialistas da Ponta do Galeão e concluiu nas instalações da Escola Técnica de Aviação. Agora, aqueles graduados na Escola Técnica de Aviação. Nós veremos, por exemplo, que o Euclides Montanini, da turma 3 da Escola Técnica de Aviação, se graduou em setembro de 44, portanto, antes do Fernando Araí Batista, pouco depois do Paulo Leal. O segundo mais antigo na nossa lista, portanto, é o Euclides Montanini, da turma 3 da Escola Técnica de Aviação. Da turma 14 da Escola Técnica de Aviação, Francisco Dreza, que é o patrono dos controladores de voo, formado em maio de 45. Irineu Tonon, Durval Santos Oliveira, da turma 41 da Escola Técnica de Aviação, formado em maio de 46. Nelson Garcia Pérez, da turma 47, formado em agosto de 46. Joaquim Garcia Lopes, da turma 51, formado em outubro de 46. José da Costa, da turma 56, formado em março de 47. Gomercindo Sestari, da turma 56 também, formado em março de 47. Caiubi da Silveira, formado na turma 60, em julho de 47. Zósimo Lima Filho, formado da turma 61, em agosto de 47. Alberto Bertolucci, turma 66 da Escola Técnica de Aviação, em dezembro de 47. Arualdo Fernandes da Silva, turma 67, em janeiro de 48. Rubens de Pádua Fleury, residente em Belém, turma 71 da Escola Técnica de Aviação, em maio de 48. Veja que ele se formou 100 turmas antes da minha, eu sou da turma 171. O Fleury é da turma 71.
para que se tenha uma ideia da magnitude do tempo em que nós estamos falando aqui. Remy Gomes Pereira, controlador de voo da turma 73 da Escola Técnica de Aviação, julho de 48. Afonso Moreira Martins, turma 73 da Escola Técnica de Aviação, julho de 48. Milton de Azevedo Campos, da Escola Técnica de Aviação, um grande amigo, mora em Curitiba, MR como eu. Luiz Carlos Arruda Prado, turma 95 da Escola Técnica de Aviação, e Germano Hammerli, turma 95 também. Ambos se formaram, que é a TRA-MR eletrônica, como eu, em agosto de 1950, 9 anos antes de eu nascer. Dorival Carvalho, da turma 103 da Escola Técnica de Aviação, 6 de abril de 51. Além desses, há uma série de outros que nós estamos encontrando e precisamos encontrar cada vez mais, eu vou explicar por que já já, mas já encontramos. Falta um contato direto, preferencialmente uma foto. Edgar Zanata, Mário Duda, Gabriel Padilha e pelo menos mais 5. São para mais de 30 que nós já encontramos e estamos procurando mais, por motivos que ficarão bem claros logo a seguir. Muito obrigado. Muito bem, amigos. Feita a leitura dos nossos pioneiros, note que alguns já não se recordam o número exato da sua plaquetinha de identificação. Muitos estão em dúvida com relação a que turma em que se formaram. Veja, estamos tratando de pessoas com 90 anos, pessoas com mais de 85, de toda maneira, pessoas que viveram aquelas experiências na década de 40. Portanto, temos de ser bastante compreensivos. Nós já rolamos mais de 30. Se formos bastante generosos, há mais 5 cujo contato é possível através de colegas que nos referendam a eles. Ok. Uma coisa que eu não me conformo: a cultura brasileira e o estado de São Paulo se esqueceram que aquele conjunto de edificações, hoje chamado de Museu da Imigração, pertenceu à Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira contratou uma empresa estrangeira na década de 40, por volta de 1942, período da guerra, período do esforço de guerra, e muitos dos nossos deram a vida na Itália, em defesa da nossa pátria. E isso foi esquecido. Eu acuso a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo por esse descaso, por essa omissão proposital. Foi se deixando esquecer que aquele espaço ali foi o espaço de formação dos especialistas, dos homens que faziam voar, dos homens de guerra no ar, que levavam as nossas aeronaves, que mantinham as nossas aeronaves no ar e que possibilitaram o nosso sucesso no esforço de guerra internacional contra o fascismo, particularmente na Itália. Muitos dos nossos morreram lutando, muitos receberam medalha, muitos dos que receberam medalha estão vivos. Nós os estamos procurando, já encontramos 30. A Escola Técnica de Aviação formou cerca de 5.000 especialistas nos seus 10 anos de duração. Numa estimativa conservadora, cerca de 2.500 deles estão vivos e com acesso à internet. Nós precisamos da presença e da força deles para fazer pressão, para se manifestar,
para dizer que não se conformam, eles e seus filhos. E aqui eu chamo em meu socorro o brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno, que eu vi no Círculo Militar em São Paulo, ao transferir o comando do 4º Comando Aéreo Regional, ser levado às lágrimas ao se recordar que a sua carreira militar se deveu ao seu pai, que foi formado na Escola Técnica de Aviação. Brigadeiro Damasceno, o povo brasileiro, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo se esqueceu que aquele conjunto de edificações foi nosso. Isso é imperdoável, isso é inadmissível. Pedimos a sua ajuda e pedimos a ajuda de todos os veteranos da Escola Técnica de Aviação que nos ouçam. Levem essa mensagem aos veteranos, amigos, especialistas. Levem essa mensagem aos veteranos da Escola Técnica de Aviação. Precisamos aumentar numericamente. Já somos 30 veteranos da Escola Técnica de Aviação. Precisamos encontrar pelo menos mais 2.500. Eu imagino que estes estão entre os vivos e têm acesso à internet. Portanto, eles podem estar presentes e nos ajudar. Muitos deles têm medalhas, muitos deles estão por aí. É só uma questão de localizar. Eu peço ajuda ao pessoal da Ativa, ao pessoal que está na Dirinte, na DIRAP, na pagadoria de pessoal, que vejam os nomes dos especialistas graduados na Escola Técnica de Aviação, encaminhem a nós pelos nomes e com a ajuda da Receita Federal, nós conseguimos localizá-los pelo endereço e telefone. Ajudem-nos a encontrar os nossos veteranos, Dirinte, DIRAP, pagadoria de pessoal. Ajudem-nos a relacionar os veteranos da Escola Técnica de Aviação para que nós os localizemos. O local onde eles se formaram está esquecido. Se esqueceram que ali um dia foi da Força Aérea. Isso é inadmissível. Precisamos deixar a nossa marca lá. E nesse sentido, principalmente nesse sentido, eu peço a ajuda dos amigos. Eu sei que o momento é difícil, o momento é de crise, continua sendo de crise, mas ajude na medida do possível. Eu preciso viajar até o Inca Air, onde encontrarei o brigadeiro Terroso. Consta que ele tenha sido também especialista. Há outros oficiais generais que foram especialistas e chegaram ao generalato. E nós precisamos localizá-los. Chamamos aqui aqueles colegas nossos, aviadores, que passaram pela escola de especialistas. Unam-se a nós, deem-nos força, ajudem-nos como possível. Eu preciso ir até o Inca Air, eu preciso ir até o Musal para ver como são afixadas as aeronaves em pedestais, pois a minha ideia não é diferente para o Museu da Imigração. Nós queremos deixar a nossa marca lá, que não haja dúvida alguma, em tempo algum, que aquele prédio ali foi nosso, dos nossos heróis que deram a vida pela pátria na Itália. É inadmissível que a minha nação tenha se esquecido disso. Eu fico emocionado mesmo. E com raiva, e zangado. E eu acuso a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo por esse descaso. Nós vamos nos haver com eles também. Primeiro eu quero ir ao Gabaer, consultar-me com o brigadeiro do ar Marcelo Canites Damasceno, que no dia 8 de abril
foi designado chefe de gabinete do Gabaer. O brigadeiro Damasceno, filho de um veterano da ETAV, é hoje chefe do gabinete do comandante da Aeronáutica. Nós temos o apoio do Gabaer, eu tenho certeza. A Secretaria de Cultura manifesta descaso para conosco. Nos remete a uma empresa privada. A empresa privada não nos dignifica com uma resposta. Já telefonei, já mandei mensagens, não nos responde. Aquela empresa privada não nos responde. Por que a Secretaria de Cultura entregou a parte pertinente à Força Aérea Brasileira a uma empresa privada? Tá certo, nós contratamos uma empresa privada para prestar cursos aqui, cursos técnicos, a Embry-Riddle. Há uma empresa atualmente com esse mesmo nome, mas não há como saber se trata da mesma empresa ou se, como a TV Record, é uma outra empresa com o mesmo nome, e não há como saber se a empresa mudou. Como tudo se deteriorou nos últimos tempos, muita coisa se deteriorou muito. Então, a Secretaria de Cultura me remeter para aquela empresa que nos despreza não está ajudando. Precisamos de medidas mais eficazes, mais contundentes, e nós vamos tomá-las. Eu conto com a ajuda dos veteranos da Escola Técnica de Aviação para isso. Portanto, eu preciso viajar ao INCAER no Rio de Janeiro, à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, lá na capital, em São Paulo. Eu preciso visitar o Gabaer, o brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, no Gabaer, marcar uma audiência com ele e visitá-lo em Brasília. A amiga Associação de Militares e Nativos de Guaratinguetá e adjacência faz um trabalho belíssimo na organização da chegada dos veteranos, na organização dos alojamentos, do rancho, no fornecimento de kits. Palmas para a amiga. Nós precisamos dessa infraestrutura que a amiga tem em Guaratinguetá. E nós nos propomos a ajudá-los como possível na organização dos veteranos. Finalmente, eu gostaria de dizer que nós temos um grupo muito grande, uma equipe de trabalho com mais de 150 componentes nos ajudando permanentemente. Eles acompanham tudo que nós fazemos e podem prestar assistência a cada um dos senhores e senhoras que se aproximem de nós. Sentimos falta do quadro feminino ainda no nosso grupo. Há veteranas, gostaríamos que elas desfilassem no dia 1º de julho também. Nós temos um grupo tão grande de auxiliares na equipe de trabalho, despontam, por exemplo, o Walter Sanches, o Kleber Robson, o Celente, o Delmiro, o Manuel Florencio. Mas, para me substituir nessas viagens, eu solicito aos amigos que se reportem ao Tenente Coronel especialista em armamento Sérgio Baracho. Ele se formou na turma 160 da Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. Ele foi quem melhor entendeu todo o nosso propósito. Nós não temos fins lucrativos, nós não almejamos coisíssima alguma, nós almejamos o bem-estar do veterano, o bem-estar do aposentado da Força Aérea Brasileira, do reformado, do reservista da Força Aérea Brasileira. Nós não queremos cargo público, nós não almejamos
participar de partido político, queremos a política fora das nossas discussões, longe das nossas discussões. No dia 1º de julho, às 4 horas da tarde, faremos uma reunião estatutária, estabelecendo o Estatuto da Astra, lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica, no Rancho. Nada de política, só vamos debater temas ligados aos especialistas, ok? O Sérgio Baracho é aquele que pode me substituir na minha ausência e está plenamente ciente de tudo que nós vimos fazendo desde o início dos nossos trabalhos. A ele a minha homenagem também, ok? E fico aqui então, apesar da crise, com esse pedido de ajuda, porque eu tenho, ou pelo menos gostaria, de fazer algumas viagens, inclusive para ajudar mais eficazmente os nossos veteranos e pesquisar mais a fundo a nossa Força Aérea. Os nossos oficiais generais têm muito a nos acrescentar. Estão convidados a participar do nosso grupo. Já estão alguns deles participando do nosso grupo através de seus familiares. E estão todos convidados a participar, a nos honrar com a sua presença. E o nosso grupo cresce. E o nosso grupo vai muito bem no Facebook, através de e-mail, através de telefone, WhatsApp, de todas as maneiras que a modernidade nos possibilita. Agradeço a todos pela atenção e, como sempre, mando meus votos de saúde, paz, prosperidade a cada um dos meus irmãos especialistas e às suas famílias, pois percebo que as famílias acompanham atentamente todos os desdobramentos daquilo que nós vimos fazendo até aqui. Na última viagem tivemos a honra de entrevistar o brigadeiro Valassi Xerigati, que foi sargento. Nós tivemos a honra de, lá em Brasília, entrevistar o brigadeiro Paulo Leal, que foi sargento especialista em telegrafia, ainda formado na Ponta do Galeão. Ele é da mesma turma do brigadeiro Nóbrega, na Escola de Aeronáutica, turma de cadetes 53. Então ele e o brigadeiro Nóbrega têm uma simbiose muito bonita, conversam muito bem e um complementa o outro. Gosto muito deles dois. Fizemos uma amizade muito bonita lá em Brasília. E no Rio de Janeiro com o brigadeiro Valassi Xerigati. Em São Paulo, no Círculo Militar, nós conhecemos vários oficiais generais, dentre os quais eu destaco o brigadeiro Damasceno, Marcelo Canites Damasceno, que era então o comandante do 4º Comar, e destaco ainda o brigadeiro Jaime, que eu conheci no momento em que ele estava sendo promovido. Que ser humano fantástico! A Escola de Especialistas de Aeronáutica está de parabéns por recebê-lo. Brigadeiro Jaime, muito sucesso na sua missão. A todos os meus amigos novamente, o meu abraço, votos de saúde, paz, prosperidade extensivo a toda a sua família.